Você aí que é designer iniciante, está a fim de começar a compartilhar o seu trabalho nas redes sociais, ou você que nem é designer, mas você está a fim de compartilhar o seu conteúdo em redes sociais e não sabe como fazer isso, você está inseguro, pode ficar bem tranquilinho que eu te ajudo com isso, relaxa. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai criar posts, tá? Aplicando conceitos básicos do design. Mas é claro que a vida não é fácil desse jeito, né? Não é só você chegar aqui, assistir meu conteúdo e ir embora feliz da vida, você precisa se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Vamos lá, doidão. Primeiro de tudo, é muito importante você ter uma presença nas redes sociais. Isso é importantíssimo. Se você é designer, então, isso é uma forma de você conseguir compartilhar o seu trabalho, alcançar muito mais gente, ser encontrado por cliente. Isso, assim, é o melhor dos mundos pra você. Tem uma rapaziada que chega em mim e fala, pô, Milena, como é que eu faço pra conseguir mais cliente? Pô, eu não tenho visibilidade, eu não tenho alcance e tudo mais. Eu entro no perfil dessas pessoas pelo Instagram, na maioria das vezes, e não tem absolutamente nada dizendo que ela é designer. Não tem um post voltado pra isso, não tem um link que me leve pra algum lugar onde eu entenda que aquela pessoa é designer, nem na bio da pessoa tem algo falando, oi, bem tímido ali, sou designer. Como você quer que as pessoas descubram que você é se você não fala pra elas? E entenda, quando eu falo pra você ter uma presença nas redes sociais, eu não tô falando pra você necessariamente ser criador de conteúdo. Você não precisa se você não quiser. Você pode compartilhar os seus trabalhos de estudo mesmo, sabe? Projetos fictícios que você cria, mas é importante que você esteja lá para as pessoas poderem te ver, tá? Bora lá, eu vou falar sobre alguns tópicos básicos aqui que, se forem muito bem feitos, eles fazem uma diferença absurda. Nesse vídeo eu vou abordar cor, tipografia, diagramação e elementos gráficos. Eu vou falar na ordem, então eu vou começar pelas cores, e tem um fato muito interessante nas cores, que além do conforto visual que elas causam, elas também são capazes de influenciar os seus pensamentos. Mas é claro que isso não é nenhuma novidade pra você, porque você já assistiu o meu vídeo onde eu falo só sobre psicologia das cores, tá? Então você já tá tranquilinho sobre isso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui pra você assistir depois desse, porque eles se complementam muito bem. Sabendo desse poder de influenciar os pensamentos que as cores têm, você é livre pra escolher a cor pro seu projeto, pro seu post, que faça sentido. Mas é muito importante lembrar que, primeiro, as cores fazem parte de uma identidade visual, tá? Então você querendo ou não, se você sempre utilizar uma mesma paleta de cor nos seus posts, as pessoas vão lembrar de você por causa daquelas cores. A mesma coisa acontece com os Simpsons. Quando você tá passando lá um bando de canal aleatório e você vê um bando de gente amarelinha, você fala, putz, isso sim, você para. Você identificou pela cor. Isso acontece também se você utilizar a mesma paleta sempre nos seus posts. Fica mais fácil de descobrir quem é você, de diferenciar você naquele meio de um bando de gente. Você tá lá, passando seu feed do Instagram, 500 milhões de pessoas passando, pô, identifiquei essa paleta de cor, sei que é de fulano. A pessoa já clica pra ver o seu post. Segunda parada muito importante sobre as cores é que você precisa escolher cores que tenham contraste no seu post. Existe um círculo cromático e dentro dele fica fácil de você entender como que as cores conversam, tá? Se você não sabe o que é, se você não sabe como funciona, eu também falo sobre ele naquele meu vídeo sobre psicologia das cores. Lá dentro fica mais fácil de você entender cores que combinam, que contrastam, isso é extremamente importante. Porque se você utilizar uma cor em cima da outra que não tem contraste nenhum, fica difícil de ler, fica difícil de ver o seu post. Então tenta sempre, mano, botar cores que vão ter um contraste legal pra facilitar a leitura, tá? Terceira parada sobre as cores é você tentar evitar o máximo possível utilizar aquele preto absoluto ou aquele branco, assim, tá ligado? O extremo. Os dois extremos não é muito interessante. Porque essas duas tonalidades, elas causam desconforto visual, tá? Uma pessoa que tá ali o dia inteiro de frente pra tela, mexendo no celular, não fica muito confortável aos olhos quando você bate o olho, assim, num pretão ou num branco. Isso é um pouco desconfortável. Então tenta equilibrar isso daí. Agora, saindo das cores, a gente vai falar sobre tipografia. Tá ligado esse tanto de fonte que você vê por aí, toda desenhadinha, toda rabiscadinha, pô, letrinha à mão, sei lá o quê, pô, muito bonitinho, toda enfeitada? Foge disso, por favor. Essas fontes não têm uma boa visibilidade, elas não são de fácil leitura, é cansativo, é chato, não tem como ler, a pessoa não vai ficar no seu post, ou pior, ela nem vai clicar no teu post. Então eu aconselho que você invista aí numa tipografia simples pro seu trabalho, tá? Uma parada simples que seja de fácil leitura, que as pessoas consigam ficar um tempo ali no seu post lendo sem ter dificuldade. E é muito importante também que você não misture fonte pra todo canto. 50 fontes num post só, vai ali, entre 1 a 3 fontes já tá ótimo pra você usar, já dá pra fazer bastante parada legal. Agora a gente vai pra diagramação. Caso você não saiba o que é diagramação, é basicamente a distribuição dos elementos num espaço, tá? De forma bem brusca falando. É a organização ali do texto, da imagem, dos elementos gráficos. Todo mundo tem um lugarzinho certo pra ficar, um tamanho certo, todo mundo tem o seu espaço pra ocupar e você não pode atropelar isso. Sair socando informação, elemento, um bando de coisa no seu post, achando que isso tá muito legal, nossa, meu post tá muito rico, é maluquice. Você é maluco, é isso que você é, maluco. E é interessante porque isso tem um link muito forte com hierarquia, tá? Hierarquia dos elementos, hierarquia de tudo que você vai usar dentro do seu post. Como assim, Milena, hierarquia? Assim como a hierarquia social, onde um tá acima do outro em nível de importância, dentro do seu post, dentro do design, isso também existe. Tem coisas dentro da sua arte que são mais importantes que outras, como, por exemplo, o seu título. Quando a pessoa vai bater o olho no seu post, geralmente é a primeira coisa que ela vê, então ele é mais importante. Ele tem que estar aparecendo, ele tem que estar bem em destaque. Não pode o seu texto ser muito maior do que o seu título. Você botar o seu texto lá enorme, gigantesco, as letras e o título miudinho. Isso não existe, você não vê isso em absoluto lugar nenhum.
Então, basicamente, funciona assim. Quanto mais importância aquilo tem, ela tem mais evidência. Quanto menos importância, menor evidência, entendeu? Por exemplo, digamos que o seu post é um carrossel, você tem uma setinha pra guiar as pessoas, pra falar que ela precisa passar pro lado. Essa seta não vai ser um porrolho desse tamanho, você vai botar um bagulho menor, um bagulho sutil, é um elemento de apoio, entendeu? Ela vai seguir essa hierarquia. E pra criar essa sensação de hierarquia, você pode utilizar peso das fontes, né? Fontes mais grossas, mais finas. Você pode utilizar tamanho, como eu falei, fontes diferentes. Isso falando, óbvio, de texto, né? Quando eu tô falando ali sobre título, ou o corpo do texto tem, às vezes, um texto fragmentado, onde tem um pedacinho que é só uma anotação dentro do seu texto. Mas é claro que todos os outros elementos do seu post também devem seguir hierarquia, tá? Não só texto. Como, por exemplo, a imagem que você escolher para colocar no seu post, ela não deve roubar a cena do post, ela é um elemento auxiliar, ela tá ali para compor, entendeu? Então você tem que respeitar isso. E é sempre importante lembrar que o tema do seu post precisa estar em evidência, aquilo precisa chamar a atenção, as pessoas precisam bater o olho no seu post e saber sobre o que se trata. Porque é isso que faz com que elas queiram clicar no seu post. Se ela não sabe do que se trata, ela não vai ter a curiosidade de querer ler, sabe? Ela vai passar reto, não sei sobre o que fala isso daqui, não me interessa, não vou clicar. E por último tópico, eu vou falar sobre os elementos gráficos. Nesse vídeo aqui, eu tô usando o termo elementos gráficos para falar sobre imagem, textura. E esse daqui é um tópico muito importante porque muitas vezes eu vejo isso se tornando um inimigo das pessoas ao invés de um aliado. A imagem que você coloca ali no seu post que serve para fazer aquela composição, aquela imersão, né? Aquela parada legal de chamar a atenção das pessoas, muitas vezes eu vejo acontecendo ao contrário. A pessoa chega lá, faz aquele post todo trabalhado, cheio de conteúdo, cheio de informação, cheio de boa vontade. Super da hora o post. Aí a pessoa vai lá e pega aquela imagem fedorenta, com uma qualidade assim... Nossa, chega a doer o meu coração. Parece que pegou a pior imagem, com a pior qualidade que viu na frente e tacou no post. Cara, você destruiu o seu trabalho. Você simplesmente destruiu o seu trabalho. Então, sobre essas imagens, tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, você precisa utilizar imagens que não têm direitos autorais. Se você vai lá, pega uma imagem que tem direitos autorais e você não tem o direito sobre aquela imagem e você usa no seu post, você é um safadinho, você é um ladrão. Você é um ladrão? Você não é um ladrão. Então você não pode ficar roubando a imagem dos outros por aí não, cara. Para isso existem bancos de imagens gratuitas para você usar livre. Fica tranquilo, você não sabe onde é que tem? Eu fiz um vídeo falando só sobre sites que te ajudam no dia a dia aí, como designer e tal. E logo de cara eu falo sobre bancos de imagem, tá? O link também dele vai estar aqui no card para você assistir depois desse. Segunda parada sobre imagens, que foi o que eu falei, você precisa pegar imagens que tenham uma boa qualidade para não destruir o seu post, tá? E a graça disso é que nesses bancos de imagem, as imagens já têm uma qualidade muito boa. Então você já resolve 2 problemas num lugar só. Pô, Milena, não gosto de utilizar a imagem, não é minha pegada, eu sou uma parada mais minimalista e tal, já não tem problema, você não precisa utilizar a imagem, você pode utilizar textura, você pode utilizar outros elementos gráficos para dar essa ideia de imersão e profundidade no seu post. Mas é claro, sempre ficando muito atento à qualidade desses elementos, tá? Nesse post aqui dá pra ver que eu apliquei esses conceitos que eu falei no vídeo, começar pelas cores, né? Eu sempre utilizo as cores dessa paleta aqui, que é a paleta que eu decidi pra minha marca, eu sempre utilizo ela. Inclusive, os últimos posts que eu fiz lá no Instagram, tá todo mundo seguindo essa linha de raciocínio mais ou menos nessa paleta, nessa pegada dessas imagens assim, então tá todo mundo igual, dá pra me reconhecer muito fácil. Passando aqui para tipografia, eu escolhi essa fonte, que é uma fonte que eu sempre utilizo, eu utilizo ela para todos os meus posts, para tudo que eu vou fazer, foi a fonte que eu escolhi para minha marca. É muito interessante porque ela tem uma família muito grande, então tem letras mais pesadas, letras mais leves, dá para brincar ali com essa hierarquia que eu comentei, e também ela é de fácil leitura. Não é nada que cansa visualmente para ler, não é nada que é difícil de ler. Passando aqui para a parte da diagramação, dá para ver que o post está todo alinhado, tem margem de respiro, tem espaço, né, espaço vazio, isso é muito importante. Espaço em branco não é um problema, tá, nos seus trabalhos, isso é necessário. Cada elemento está ali no seu logar, você não tem ali o nome do perfil muito maior do que o título, o arrasta para o lado está bem pequenininho ali embaixo, porque ele é um elemento auxiliar, então tá todo mundo ocupando o seu espaço. Como eu falei aqui, o título está em evidência, o tema está em evidência. Quando você passa por isso daqui no feed, você vê péssimo designer escrito grande, você fala, pô, por que eu tô sendo um péssimo designer? O que faz com que eu seja um péssimo designer? E você clica para ver, porque você tem curiosidade. Se isso não tivesse claro aqui, não tivesse bem nítido aqui, você poderia passar pelo post, não tem interesse, não sei sobre o que se trata, e você vai embora, entendeu? Isso daqui evita isso. Agora falando sobre os elementos gráficos, essa imagem, no caso, que eu utilizei para compor a arte, como eu disse, ela tá seguindo a mesma linha de raciocínio mais ou menos que eu tô utilizando no meu Instagram já tem umas 2 semanas. Eu me preocupei em pegar uma imagem que tivesse uma boa qualidade, que fosse uma imagem sem direitos autorais e que desse para eu criar essa imersão ali dentro. Então, por mais que seja uma imagem que tá bem grande aqui, ela não rouba o foco do post, né, que é o conteúdo. Ela serve mais para chamar a atenção, ela tá sendo um elemento auxiliar também e que serve para composição, ela me dá profundidade, ela me dá tudo. Então, aplicando esses conceitos básicos que eu falei para você, é possível criar um post bem organizado, bem estruturado. Espero ter ajudado você a se sentir mais confiante na hora de criar esses seus posts para suas redes sociais. E se eu conseguir, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like.